Oi pessoal, mais um vídeo para o canal. Esse vídeo foi um pedido das alunas de corte e costura do Sesc de Ribeirão Preto. Elas me pediram para ensinar a fazer barra original de calça jeans. Aí eu aproveitei que eu tô com essa encomenda aqui para entregar, para gravar o vídeo para elas. Bom, a barra original de calça jeans, existem duas formas de você fazer. Tem a forma que a maioria das costureiras faz, que você dobra para cima, passa um overlock por dentro e depois corta o excesso de tecido. E essa outra forma que eu vou ensinar aqui, que eu acredito que fica mais bem acabada, que fica mais bonita. Eu não vou enganar vocês, não vou falar uma coisa que não é verdade. Assim, esse é um serviço, ele não é muito fácil de você fazer, né? Ele é um serviço que ele tem uma dificuldade aí moderada, então eu recomendo que você treine um pouco. Se você não tiver prática, você pode comprar umas calças velhas de brechó, e aí você vai treinando na calça de brechó antes de você fazer a peça do seu cliente, porque se você estragar, você vai ter que tirar do seu bolso, né? Então não recomendo que você vá direto na peça sem você ter experiência. Eu tenho máquina industrial, mas eu vou fazer na máquina doméstica, para vocês verem que mesmo na máquina doméstica você consegue fazer esse serviço. Claro que tem máquinas que eu não recomendo que você faça, né? Eu vou falar mais disso quando a gente estiver costurando. Mas vamos lá. O que eu já fiz aqui? Eu já desmanchei a costura da barra, tá vendo aqui? E marquei aqui no corpo da cliente onde ela quer. No caso aqui ela quer 3 dedos acima da barra, da medida original da barra. Então nós vamos cortar. Vou cortar primeiro uma parte com a minha pequena tesoura e vou cortando o restante. Uma dica: se você não consegue cortar retinho, se você tem medo de fazer aquele corte reto perfeito, você faz o seguinte: você dá um corte, igual eu fiz aqui, e aí depois você vem dobrando, olha só, você vem dobrando a sua barra para frente, alinhando bem aqui, ó, não pode ficar assim, nem assim. Deixa bem alinhadinho aqui e dessa forma você vai ter uma linha reta para você seguir na hora de cortar. Então vamos lá, vamos fazer desse jeito. E aí conforme você corta, você vai trazendo ela mais para frente e desse jeito você vai ver que você não erra. Cortei a primeira, vamos fazer aqui uma marcação para eu saber, para eu não me confundir depois na hora de montar. E vamos cortar a segunda. Como eu já cortei a primeira, é mais fácil cortar a segunda. É só eu arrumar aqui certinho, uma por cima da outra, e seguir a linha do primeiro corte. Aqui, só vou acertar. Uma calça já não é tão nova, né? Provavelmente ela ganhou essa calça. Então a roupa que não é nova, ela é mais difícil da gente consertar, né? Porque o tecido esgarça. Com o tempo ele vai laceando, mas é normal. Para a gente fazer a barra original, nós vamos cortar exatamente na altura que a gente quer. Cortei no caso aqui, né, onde tinha marcação de giz. Você vai cortar exatamente na altura onde você quer. Aí no caso, deu uma boa sobra de tecido aqui, né? Os 3 dedos. E nós vamos recortar novamente aqui a barra, deixando um dedo dá mais ou menos 1,5 cm de margem para a gente poder trabalhar com ela. Então vamos lá, só toma cuidado porque como o tecido é pequeno, corre o risco de você cortar errado. Aqui ó, um dedo de margem para cima da costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, bem facinho essa parte. Procura a melhor posição para você trabalhar e essa aqui é que estava marcada, eu vou ter que reforçar a marcação, né? Porque eu cortei ela sem querer. Muito bem, agora que eu cortei a barra no tamanho certo, nós precisamos observar um detalhe. A maioria das calças, a perna vai afunilando, né? Conforme vai chegando perto da barra. Então, se você vai subir a barra,
naturalmente a parte de cima vai ser mais grossa do que a parte de baixo. Então você tem que tirar essa diferença. Nesse caso aqui, tá dando uma diferença de mais ou menos uns 2 centímetros. Tem um degrauzinho aqui bem na pontinha, vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui tá certinho. Tá vendo? Aqui tá certinho. E aqui tá dando essa diferença. Creio que sejam uns 2 centímetros. Você não pode esticar o tecido na hora que você estiver costurando, porque vai ficar feio, depois ele vai franzir. Fica horrível. Fica um acabamento bem porco. O que nós temos que fazer? Nós temos que retraçar essa linha da costura para fazer a boca da perna da calça chegar no mesmo tamanho da barra original. Como que nós fazemos isso? Com o auxílio dessa régua, né? Tem gente que conhece como régua de quadril, tem gente que conhece como curva francesa, tem dela de madeira, tem dela assim transparente, essa aqui já está bem usadinha. Eu vou trabalhar com ela porque eu já estou acostumado a usar. Nós vamos virar a calça do avesso. Você pode medir com a fita métrica ou fazer dessa forma aqui. Você vira do avesso as duas. Você vai acertar o lado, né, das costuras. Costura de fora com costura de fora. Costura de dentro com costura de dentro. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Assim. Aqui tá dando a diferença que eu falei, mais ou menos uns 2 centímetros. Você só vem aqui com o seu giz, bem afiadinho, faz uma pontinha bem fina para ele na tesoura, para você fazer um traço fino. Aqui. E é essa diferença que nós vamos tirar. Normalmente, calça se ajusta do lado de fora, porque a modelagem fica melhor no corpo. Mas aqui, o lado de fora, tá vendo aqui, ó, o bolso, esse aqui é o lado de fora. O lado de fora é pespontado. A gente vira aqui do direito da calça, ele é pespontado, né? Pesponto, para quem não sabe, são essas costurinhas aqui, feitas com linha grossa. Então eu não posso reduzir o lado de fora. Eu tenho que reduzir o lado de dentro. Porque se eu reduzir o lado de fora, vai chegar uma hora aqui em cima que eu não vou mais conseguir dar acabamento na costura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A costura fica assim, ó. Você vem fechando a peça, aí de repente surge um pesponto aqui por trás, né? Fica um acabamento bem feio. Então nós vamos trabalhar o lado de dentro que não é pespontado, ó. O lado de dentro dela não é pespontado, é só uma costura simples. Então, eu já marquei aqui onde eu quero reduzir. Eu vou simplesmente procurar aqui qual é o ponto da régua que eu consigo fazer uma curva harmônica. Eu vou traçar uma linha de forma que ela vai subindo e ela vai morrer por cima da costura original. Aí você tem que procurar com a régua. Às vezes você tem que descer um pouco, às vezes você tem que subir um pouco. Se você precisar, você faz de 2 partes. Eu já tenho um vídeo ensinando mais detalhadamente a fazer esse processo no canal. O vídeo se chama Ajustando a Perna da Calça Jeans, vocês podem procurar. Então, encontrei aqui, eu vou riscar. Aqui, ó. Percebe que aqui em cima ela vai subindo até encontrar com a costura original? Bem aqui, ó. Nós vamos repetir o processo na outra perna. Aqui nós temos 2 opções. Quando eu for fechar, eu posso dar um acabamento aqui com zigue-zague ou com overlock. Se você tiver que fechar bem pouquinho, se for muito pouca a diferença, eu não acho necessário você vir e passar outra costura, né? Mas se você tiver que fechar muito, se for uma diferença bem grande, aí você vem aqui depois, né, dá um acabamento, faz um chuleado. Eu gosto de trabalhar com zigue-zague, eu prefiro. Nem tudo assim eu uso overlock, eu acho que dá um aspecto mais caseiro pro conserto e as pessoas tendem a valorizar mais esse serviço artesanal.
Aqui, como a diferença é bem pouca, eu não vou fazer esse processo, né? Não vou dar o zigue-zague aqui. Eu só vou passar a costura reta, aí depois nós vamos costurar a barra original aqui na boca da calça. Então agora eu vou para a máquina, vou dar um pause no vídeo e já volto. Já passei a costura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, em cima da marcação do giz, tá vendo aqui? Olha só o que eu falo. Ela vai subindo, ela vai morrendo até que ela encontra com a costura original. Ela forma uma curva bem harmônica. Já comecei a colocar aqui a barra no lugar. Observa aqui, ó, com auxílio de alfinete. Quando eu estico, eu tenho que fazer as duas costuras coincidirem. Quando eu estico, veja só o que acontece. O tecido assenta. Tá vendo aqui, ó? Claro que aqui é esticar sem esgarçar, não é fazer assim. É esticar para que tudo volte para o seu lugar. Ó, o tecido assenta, então vai ficar bem certinho. Então vamos lá? O cuidado que eu tenho que ter é de fazer coincidir essas costuras com essas costuras. Tá vendo aqui, ó? Bem certinho aqui, as duas estão coincidindo. Então vamos lá. Aquele um dedo de margem que eu deixei no início, nós vamos passar a costura agora com essa mesma margem, de um dedo. Então vamos aqui. Vou descer a minha agulha. Desci a agulha, já posso tirar o alfinete. E vou descer o pé calcador. Então só acerto tudo. Lembrando que costura é um serviço de paciência. Acerta aqui. E vamos lá. Como eu tinha falado, qualquer máquina você consegue fazer esse trabalho. Mas tem algumas máquinas, eu vou fazer uma ressalva. Eu não acredito que com qualquer máquina você consiga. Principalmente se for essas máquinas mais novas, né? Se você pegar principalmente essas máquinas eletrônicas. Aqui na minha máquina eu tenho segurança de fazer, minha Vigorelli, porque ela é uma máquina antiga, a estrutura interna dela é toda de metal. Essa máquina eu já costurei muito nela, nossa, muito, até lona de caminhão eu já costurei nessa máquina. E antes de eu comprar a minha reta industrial, era ela que eu usava. Então eu tenho certeza, eu tenho segurança de fazer tudo isso nela, porque eu sei que ela aguenta. Ela é mais forte, inclusive, do que a Singer. Eu tenho também uma pretinha da Singer, e a Vigorelli, ela aguenta bem mais o serviço pesado. Então se você tem uma máquina dessas mais novas, dessas eletrônicas, eu acho que às vezes não compensa você fazer esse serviço nela. Porque corre um sério risco de você danificar a sua máquina, né? Agora, tem algumas máquinas novas que você consegue fazer. Tem algumas máquinas aí, eu não vou falar, né? Porque as marcas ainda não me patrocinam. Mas quem sabe um dia, né? Então você consegue fazer em algumas máquinas novas. Ó, aqui nós temos que ter esse cuidado, tá vendo? Eu não posso deixar a costura acontecer isso aqui. Elas têm que coincidir aqui. Esse tipo de detalhe é o que diferencia um serviço bem feito de um serviço não tão bem feito. Então, vamos lá. Eu não preciso dar retrocesso no começo dessa costura, porque ela começa e termina no mesmo lugar. Então eu só dou retrocesso agora no final. Sobreponho as duas costuras um pouquinho. E posso tirar da máquina. Vou fazer na outra perna para ir adiantando. E já já eu volto. Vamos finalizando. Já passei a costura. Veja só. As duas costuras da lateral coincidindo perfeitamente. Isso que é importante. Para fazer a costura da barra da calça, eu recomendo que você use linha de pesponto. A linha de pesponto, ela é vendida assim no retroço pequeno,
né? Você só tem que ter o cuidado de escolher a linha da mesma cor da linha da costura original da calça. Se você não tiver a linha de pesponto, você simplesmente pega duas linhas, né? Você vai enfiar duas linhas na máquina, passar normalmente pela agulha duas linhas e você tem o mesmo efeito da linha de pesponto. Como nós vamos fazer? Essa margem aqui de um dedo, ela está assim, né? Nós vamos dobrar ela para baixo, fazer assim. Nós vamos dobrar ela para baixo. E essa aqui, que é a barra da calça, nós vamos dobrar por cima novamente, para ficar tudo embutido num acabamento só. Desse jeito. Por dentro ela vai ficar assim, por fora ela vai ficar assim, bem discreta. Mas aqui tem um segredo. Nós precisamos fazer um pequeno macete aqui. Que esse é o segredo do alfaiate. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas de jeans. 9 camadas. Nós não precisamos dessas 9 camadas aqui por dentro da calça. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa camada aqui, que fica no meio entre essa e essa, tá vendo? Ela fica no meio. E nós vamos retirar o excesso de tecido. Você vem aqui com a tesoura, só nessa parte mais grossa, você deixa mais ou menos, um pouquinho menos de meio centímetro de tecido lá embaixo. Assim. Ela vai ficar embutida por dentro, não vai aparecer. Eu não posso cortar aqui muito rente na linha, senão ela desmancha. Tá vendo? Desse jeito, nós deixamos menos camadas de tecido e aí vai ser mais fácil para a gente passar nessa parte mais grossa aqui da máquina, da costura, perdão. Que algumas máquinas, quando chega nessa dobra aqui da calça jeans, ela não vai, né? Ela trava. Justamente porque a máquina não aguenta o volume de tecido. Então, vamos só finalizar aqui, acertar tudo. Posso fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui. Vou só recortar o excesso de tecido. Não preciso de todo esse tecido. Aqui, ó. Ficou assim. Então eu vou embutir essa camada para cá, dobro e vou embutir essa aqui por cima. Vou virar, né? Não vou embutir. Embutir foi a outra. Então, de preferência, você começa e termina a costura no lado de dentro da calça, porque é o lado que vai aparecer menos. Então vamos lá. Acerta tudo antes de começar. E eu tenho que passar a costura por cima da linha da costura original da calça. Novamente, não preciso dar retrocesso agora no início. Vou regular a máquina para fazer o maior comprimento de ponto que ela tiver. E vamos lá. Chegando aqui onde eu comecei, eu corto essa perna de linha. Agora sim eu vou dar o retrocesso. Sobreponho um pouco as duas costuras. Faço um retrocesso maior, porque é uma linha mais grossa, para que não tenha perigo de ela arrebentar. Muito bem. Perfeita aqui a nossa costura.
Vou fazer na outra perna, vou dar um pause no vídeo para que ele não fique muito longo e vou mostrar para vocês como é que fica. Finalizamos aqui, então esse é o resultado da nossa calça com barra original. Tô olhando aqui para ver se não ficou nenhuma ponta de linha. E não dá para entregar a roupa pro cliente cheia de ponta de linha, né? Então, vejam só a costura coincidindo aqui. A linha que eu usei da mesma cor da costura original da calça, dos dois lados, barra perfeita, as duas com o mesmo tamanho, a mesma largura, né, uma da outra. O cliente com certeza vai gostar. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha. Isso me ajuda muito. E é isso. Até o próximo vídeo.